Boa noite. Me chamo Edivaldo Silva. Tem certas coisas que a gente só acredita porque ou foi com a gente ou a gente viu bem próximo. Aquela história que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu começo a não acreditar nisso. Bom, depois que eu dei cabo daquela lobisoma lá que queria a minha irmã, eu fiquei sabendo mais detalhe como era a amizade entre elas. Era uma amizade abusiva. Ela sempre queria minha irmã por perto, não deixava outras amigas da minha irmã se aproximar, sempre arrumava confusão, se apossava das coisas da minha irmã. No benito dia da festa que minha irmã e sua amiga foi atacada, elas brigaram feio, e a tal loba lá tentou bater na minha irmã. Só não conseguiu porque pessoas que estavam ali próximo entrou no meio e botou ela para correr. Se eu tivesse sabendo disso muito antes, eu mesmo tinha resolvido esse negócio muito tempo atrás. Mas enfim, a vida se seguiu e a gente sempre ficou com medo, meio cismado, como citado, né? Mas vida que segue. Eu comecei a andar armado, já por precaução, né? Pois nunca imaginava que essas coisas realmente existissem até acontecer comigo. Um belo dia eu vindo para casa, numa rua que tem próximo de casa, eu fui abordado pelos policiais que estavam fazendo uma blitz. E lá, eles levaram a minha arma, pois eu não tinha porte. E eu expliquei mais ou menos a situação, sem citar a palavra lobisomem, mas não teve muito acordo. Não me levaram preso, mas também da minha arma também. Eles não me devolveram. Enfim. Mas como já fazia já mais de, sei lá, um ano e pouco do ocorrido, eu tava despreocupado. Já não tava mais com medo, também não fiquei naquela pilha, né? De sempre ficar com medo e tal. Um belo dia eu cheguei em casa e fui informado pela minha mãe e minha irmã que a sua amiga, aquela mesma lá do ataque que subiu no pé de árvore com ela, desapareceu do nada, sem deixar nenhum vestígio. A minha mãe estava muito pensativa e minha irmã já tinha chorado bastante, sem saber o que tinha acontecido com a sua amiga. Perguntei saber se foram na polícia, pô, foi, deu queixa, mas nada de a menina aparecer. E isso já fazia 24 horas. Até perguntei à minha irmã, olha, ela não, sei lá, fugiu com um namorado, sei lá, algo desse gênero. A minha irmã disse que não, que ela não tinha esse costume, não era do feitio dela fazer essas coisas. Passou um dia, dois, três, e essa menina não apareceu. Eu comecei a ficar preocupado novamente. Falei para minha irmã tomar cuidado, não chegar em casa tarde, nem andar por aí à noite. Eu já estava logo pensando em comprar outra arma, mas por motivos que não vêm ao caso não estava conseguindo naquele momento. Mas eu redobrei a minha atenção andando por aí. Teve um dia da semana que eu fui trabalhar e estava um dia chuvoso, um vento. Eu, como agora já possuía também um automóvel, um Fiatzinho Uno, fui trabalhar com ele por conta da chuva, não fui de moto nesse dia. O dia seguiu normal e a chuva apertava cada vez mais. Por estar com algumas coisas lá acumuladas, eu passei do horário. E estava voltando para casa, eu acho que era em torno de umas 22 horas e 30, 40, não lembro ao certo. Bom, lá onde a gente morava já era em deserto e em tempo de chuva então. Para chegar em casa, para passar no riachinho citado, você pega uma descida que, como citado, tem mato de um lado e mato do outro. Eu vinha descendo normalmente, com o som ligado, escutando, quando do nada, algo deu uma pancada de lado do carro que me fez sair da pista em direção ao mato, rumo àquele riacho que, por conta da chuva, deixou de ser um riacho e se transformou num rio com uma correnteza muito forte. Eu tentei manobrar o carro de todas as formas, mas não conseguia. Parei lá dentro do mato. E quando eu escutei algo correndo, vindo pesado, e deu outra trombada no carro, BAFT, que fez o carro ir um pouco mais para frente. Eu fiquei assustado, tentando olhar para ver do que se tratava, mas por conta da chuva, o vidro embaçado, não dava para ver direito do que se tratava.
O que tava lá fora veio correndo e deu outra porrada de novo no carro. Eu entendi o que aquilo queria. Queria me jogar de carro adentro, dentro do rio. Eu tava tentando abrir a porta. Na outra pancada que o bicho deu, que ele se afastou, eu consegui abrir a porta. Eu olhei rapidamente para trás e vi aquela coisa horrenda. Eu pensei rapidamente, não é possível. Não é possível. Outro lobisomem atrás de mim. Bom, em fração de segundo. Se eu ficasse ali, eu ia morrer. Então minha única alternativa foi pular dentro do rio. Eu saí lá batendo nos galhos, tal, e tentando nadar, tentando sobreviver. E aquela coisa vinha correndo na beira do rio, tentando me alcançar. Eu consegui com muito custo nadar, mesmo com a correnteza, e me segurar num cipó e ir para outra margem do rio. Aquela coisa, vendo que eu saí dentro da água, saiu correndo de volta, então eu logo pensei, ela vai arrodear pela ponte para tentar me pegar. Eu saí correndo, eu corri tentando chegar em casa, mas meu coração estava quase saindo pela boca. Então, eu sabia que eu ia dar de frente com aquela coisa, desarmado. Eu me escondi em uma casa abandonada, que estava lá em construção há algum tempo. Eu fiquei ali parado, escutando. E eu vi aquela coisa passar correndo. Ela passou muito rápido. E eu fiquei brechando. Só que lá na frente eu vi que aquela coisa ficou em 2 pés e começou a farejar o ar. Nossa, meu coração batia a mil quando eu vi aquela coisa voltar em direção onde eu tava. Eu logo pensei, puta merda, eu vou morrer. Meu pai amado, eu vou morrer, e agora? E eu tava pensando rápido o que fazer, procurar alguma coisa pra me defender, porque com certeza aquela coisa corria muito rápido e ela ia me pegar, com certeza. Só que quando aquela coisa estava voltando, para minha sorte, eu escutei tiros e uma zoada de veículo vindo em minha direção. Aquilo saiu correndo e eu fui ver o que era. Era uma viatura da polícia. Eu saí lá de dentro da casa pedindo ajuda. E eles me perguntaram o que eu tava fazendo ali e os outros dois comentando consigo o que era aquilo. Então eu expliquei, aquela coisa estava atrás de mim. Essa patrulha foi a mesma que me abordou e levou a minha arma. Eu disse, aquilo ali, senhores, que os senhores viram, foram um lobisomem. É por isso que eu andava armado, para me proteger contra aquela coisa, porque já rondou a minha casa outras vezes. Eles ficaram assim, me olhando para mim abismado. Então, eu pedi para me deixar próximo da minha casa ou até na minha casa. Eles prontamente atenderam o meu pedido e me levou até a minha residência. Chegando lá, bati no portão e minha mãe veio atender. Minha mãe estava meio assustada. Eu perguntei, mãe, o que foi? Tá tudo bem? Ela disse, não, meu filho, algo estava rondando por aqui. E Pantera ficou muito agitada, latia muito, então Pantera estava rodeando o quintal e algo lá fora estava rodeando. Acho que só não entrou por causa da altura da cerca. Eu digo, pois é. Eu fui atacado, mãe. Minha mãe ficou apavorada quando soube o que aconteceu. Um dos policiais me chamou assim no canto e me perguntou, rapaz, o que é que você fez pra essa coisa estar atrás de você? E eu disse, eu não sei, eu tava vindo e levei uma pancada no carro que fez eu entrar de mata dentro. Eu não sei porque que essa coisa me atacou. Ele disse, olha filho, é bom você arrumar uma arma pra se proteger, viu? Porque talvez essa coisa volte. Eu disse, pois é, né? Aquela arma que vocês levaram de mim era justamente pra isso. E ele perguntou, por que você não falou dessa história? Eu disse, vocês não iam acreditar. Mas me diga, você já tinha visto essa coisa outras vezes por aqui, pra você andar armado? Eu disse, sim. Essa coisa estava rondando por aqui há algum tempo. E justamente por isso que eu estava andando armado. Ele, pois é. Se a gente tivesse alguma arma aqui, a gente ia deixar com você. Mas fique precavido, abra seu olho. A gente vai dar uma rondada aqui na localidade para ver se encontramos essa coisa. Eu entrei com minha mãe, a minha irmã já estava lá dentro em pânico.
No outro dia eu fui lá ver o meu veículo lá, coitado. Tava todo destruído, todo cheio de pancada. Não serviu pra muita coisa. Em conversa com minha mãe, a gente estava decidindo o que a gente ia fazer, pois ali não daria pra ficar mais, mas a gente ia pra onde? Pagar aluguel novamente? A gente precisava ir para um lugar mais habitado. Mesmo que fosse para pagar aluguel, mas as nossas vidas vêm em primeiro lugar. E assim ficou combinado. A gente ia se mudar para um lugar mais habitado. Eu fui trabalhar no outro dia e minha mãe ficou de vez aí com minha irmã. Eu saí logo do trabalho logo cedo, antes de escurecer, para chegar em casa. E falei com um e com o outro para arrumar uma arma de fogo para mim, para poder me defender. Logo um amigo me conseguiu uma emprestada e me falou que eu podia ficar com ela quanto tempo precisasse. Cheguei em casa e perguntei, mãe, e aí? A senhora conseguiu alguma casa para sair daqui, um lugar mais habitado? Ela disse, meu filho, eu andei pensando direitinho. E essa coisa não vai tirar a única coisa que a gente construiu boa até agora, um lar que a gente nunca teve. A gente não vai sair daqui por conta desse bicho, não. Eu liguei lá pro interior para um primo meu. Ele vai vir aqui dar uma força a gente. Eu disse, que primo, mãe? Ela é o Chiquinho. O Chiquinho? É. Esse Chiquinho, pelo que minha mãe falava, ele mexia com coisa não muito ortodoxas. Enfim, eu fiquei esperando o tal Chiquinho chegar. Que minha mãe disse que ele chegaria dali a 2 dias. Eu disse, eu tô com uma arma aqui, se essa coisa aparecer novamente, meto bala nela. Enfim, nesses dias que se passaram, Pantera sempre atenta, mas nenhum latido diferente. Foi dias ruins, a gente quase não dormia direito. O Chiquinho chegou e eu expliquei para ele e minha mãe toda a situação e o que tinha acontecido. E ele me falou, olha, eu tenho quase certeza que esse lobisomem que tá atrás de vocês pode ser algum parente da lobisomem fêmea que você matou. Bom, ela não é filha de chocadeira. Ela nasceu de alguém. Provável que o pai ou a mãe dela vire bicho também, um ou outro, ou até pior, os dois. E eu disse, puta merda, e agora? O que a gente vai fazer? Ele, mas não te preocupa. Para todo ferimento tem um remédio. Eu disse, acho que... E o que a gente vai fazer? Ele fez, olha, aqui na minha mochila tem algumas coisas. Bom, coragem eu sei que você já tem, então eu vou fazer o seguinte. Nós vamos buscar 2 cachorros que eu tenho aqui, numa casa que eu tenho aqui na capital. Eles 2 vão auxiliar a Pantera para pegar a bicha. Eu vou fazer aqui uma armadilha. Não é muito bem uma armadilha. É algo. Porque se ela tiver aqui próxima à região, ela vai ter que vir aqui de todo jeito. E nessa hora a gente vai meter chumbo nela. Eu disse, homem, isso não é perigoso. Atrair a fera pra cá. Ele, bom, é melhor a gente atrair ela pra uma emboscada de que ela pegar vocês, não acha? Isso é verdade. No outro dia de manhã, a gente foi até a tal casa que ele falou. E lá, a gente pegou os 2 cachorros grandes que tinha lá. Chitara e Adão. Quando a gente chegou, Pantera logo estranhou aqueles 2 intrusos ali. Mas o Chiquinho era impressionante. Ele falou alguma coisa que Pantera logo ficou calma. E foi cumprimentar os convidados, cheirou e pronto, os 3 ficou lá no quintal muito de boa. Ele falou pra minha mãe que era melhor minha mãe nessa noite não estar em casa. Ir pra um canto de alguém. Quando tivesse seguro, minha mãe voltava com minha irmã. Minha mãe, mesmo com contragosto, não teve muita escolha e aceitou. Ele falou, olha, isso aí que a gente vai fazer só vai funcionar se for dia de lua cheia.
E dali a 2 dias era dia de lua cheia. Ele fez: olha, aqui comigo também. Eu trouxe 2 espingardas de calibre 12. Esse bicho não vai escapar. Só vamos ter cuidado para não acertar os cachorros. Eu disse: tudo bem. No dia marcado, ele fez algo lá que eu não vou citar aqui, para algum curioso não tentar fazer isso, pois é muito arriscado. E ele disse: se ela estiver aqui na região, ela vai aparecer. Não tenha dúvida disso. Então o plano é o seguinte: quando ela chegar, que vim pra isca, você vai soltar os cachorros. E quando os cachorros avançar nela, a gente vai começar a atirar. Eu disse: tudo bem, só frisou para ter cuidado para não atingir os cachorros. E assim foi feito. Logo lá para as 10 e pouca, ele fez lá o preparo, fez as coisas dele lá e ficamos aguardando. Ainda bem que nessa rua onde a gente morava nessa época ainda estava totalmente deserta. As pessoas só chegaram ali muito tempo depois. Deu 11, 11h30 e eu disse: pô, eu acho que ela não vai aparecer ali. Rapaz, você é muito afobado, calma, aguarde. Eu já estava quase cochilando quando eu fui acordado por ele. E ele me falou: olha, escuta, algo está vindo. E realmente, aquela coisa veio andando no início da rua e a gente brechando pelo muro, meio desconfiada, olhando para o lado, olhando para o outro. E pimba, ela veio direto para a oferenda ao qual o Chiquinho tinha deixado. Tinha um lance que eu também fiquei sabendo por ele, que essas coisas podiam farejar a gente. E para isso, a gente tomou um banho, sei lá, de erva que ele preparou, para ela não poder sentir o nosso cheiro e nossa armadilha tá errada. Quando aquele bicho veio, que começou a vir em direção do preparo que ele tinha deixado lá especialmente para ela, ele fez sinal para mim que agora, incrivelmente, é que eu não sei, é que os cachorros estavam tudo calados. Parece que estava esperando alguma coisa. Eu não sei que danado ele fez com aqueles cachorros para eles ficarem tão quietos. Mas sendo bem honesto, não tava nem um pouco curioso para saber. Esse cara era meio estranho, meio sinistro. Ele fez sinal para mim e eu abri o portão. Então ele disse alguma coisa lá que os cachorros parecem que saíram de um transe e partiram com tudo para cima do tal bicho lá. Era um grito feio, horrorendo. E ele fez sinal para mim que era agora. A gente correu lá para fora. E quando o bicho deu uma pancada em um cachorro que ficou um espaço livre, o Chiquinho deu o primeiro tiro. Bem, filho. Bang! Aquela fera deu um passo para trás e deu um urro horrível. Eu tive que botar a mão no ouvido. E ele fez sinal para mim para eu dar o meu. A fera tentou correr, mas os cachorros eram implacáveis. Agarrava na perna e não deixava ela correr de forma alguma. Então eu dei outro tiro, bem no meio das costas. Ela levantou e tentou correr. O Chiquinho deu-lhe outro tiro, que eu acho que aquele foi o tiro fatal, porque ela deu um berro, algo assim tão assustador, inexplicável. Enquanto a gente estava carregando, ela tentava correr, mas os cachorros não davam sossego. Era uma algazarra, era uma coisa que eu acho que quem morava por ali, sendo mesmo longe, deve ter escutado e deve ter se arrepiado todinho. Enfim, ela ainda conseguiu correr lutando com os cachorros. E eu, na minha euforia, eu queria ir atrás, mas o Chiquinho disse: não, os cachorros agora fazem o resto do serviço. Com esses 3 tiros, ela não vai escapar. Eu tava eufórico, o coração batia muito forte. Enfim, eu perguntei: e agora, Chiquinho, o que a gente vai fazer? E ele me falou: agora é só aguardar a notícia. Os cachorros voltaram tempos depois, todos banhados de sangue e feridos. Então a gente foi cuidar dos cachorros.
E eu fiquei, quanto tempo a gente vai ter notícia? Ele até alguém deu a notícia que alguém foi achado baleado, seja homem ou mulher. Bom, Chiquinho ficou ali em casa e realmente, 2 dias depois, veio a notícia. Uma mulher tinha sido achada morta no meio do matagal, cheia de mordida de cachorro e baleada. Para nossa surpresa, essa mulher era mãe da talzinha lá, que morava fora, em outro estado. E eu fiquei sabendo depois por minha irmã, quando depois retornou, que essa tal disse que tinha chegado há pouco tempo. E a gente ligou uma coisa a outra. Ela deu fim, amiga da minha irmã. E provavelmente, se a gente desse mole, tinha pego a minha irmã também. Provável que ela deve ter torturado aquela criatura para pegar informação de quem tinha feito aquilo com a filha dela. Por isso que ela veio atrás de mim. Bom, depois desse fato todo, a gente realmente decidiu sair dali. Vai que tenha outro parente bicho que quisesse se vingar. Pelo menos na cidade grande. Ia ser um pouco mais difícil. E essa foi a nossa história novamente contra a fera. Boa noite.